Fala galera, tudo tranquilo? Tudo de boa? Vamos para a nossa segunda aula. Hoje eu vou falar sobre lei de Coulomb, de força elétrica. Na primeira aula eu falei sobre a parte inicial, agora eu vou falar sobre a eletrostática, lei de Coulomb. Cara, a força elétrica, ela tem basicamente o mesmo caráter lá da força gravitacional, da força, da mecânica. Só que lá eu valorizo, eu dou ênfase nas massas dos corpos, nas quantidades de matéria. Só que aqui eu vou dar ênfase na carga elétrica de cada corpo, certo? Visto que a massa em relação à carga nesse estudo aqui é muito mais interessante, né? Então a força elétrica vai ser parte da física, que estuda as relações, as interações, né? Na verdade, as interações entre as cargas elétricas. Isso aqui, na verdade, é uma definição de eletrostática, na verdade, né? Mas a força não muda muito. Então, a fórmula, Isaac, como é a fórmula? Cara, primeiro eu vou enunciar para mostrar a similaridade entre a força gravitacional e a força eletrostática. A fórmula da força eletrostática é dessa maneira aqui. Vou colocar uma de laranja, que é a força gravitacional, o módulo da força gravitacional, a massa, o produto entre as massas dos corpos, vezes o G, que é a constante gravitacional, certo? Dividido pela distância ao quadrado. Então, se eu tenho dois corpos, eu tenho um corpo A aqui, eu tenho um corpo B aqui, com a determinada massa M1 e esse com a massa M2, eles tendem a se aproximar, certo? Isaac, mas na força gravitacional só se aproxima. Sim, porém, na força elétrica há uma repulsão, visto que cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos cargas de sinais opostos se atraem, cargas de mesmo sinal se repelem. Então, aqui eu vou falar de tipos de força, né? Mas antes eu vou mostrar a vocês a força elétrica, a nossa FeL. O módulo da força elétrica é esse aqui, ó. A constante eletrostática vezes a carga 1 vezes a carga 2, o módulo das cargas, certo? Dividido pela distância que há entre duas cargas ao quadrado. Dzinho ao quadrado, certo? Então, se eu tomar duas cargas Q1 e Q2, e elas tiverem uma distância entre si, a gente percebe que há uma força eletrostática. Se as cargas estão carregadas, né? Se esses dois corpos, Q1 e Q2, se esses dois corpos estão carregados, a gente afirma que há uma interação entre elas, uma força eletrostática, certo? Então, eu não posso afirmar que há atração à repulsão. Preciso saber qual é a carga. Se uma tem carga positiva, outra tem carga negativa, isso é necessário. Então aqui eu vou falar tipos de força. E vou falar da força repulsiva. Se é uma força repulsiva, a gente remete a afastamento. E isso ocorre quando eu tenho mesmo sinal. Mesmo sinal, o que você quer dizer, Isaac? Eu tenho dois corpos. Um com a sobrecarga de prótons e outro com a sobrecarga de prótons. Vai ter uma força de repulsão, visto que eu tenho uma sobrecarga de prótons com a sobrecarga de prótons. Então, uma força repulsiva. Se eu tiver prótons e elétrons, uma força de atração.
Então, a força de atração. Se uma está atraindo a outra, a gente conclui que gera uma aproximação. Se gera uma aproximação, a gente está falando de sinais opostos. Certo? De um jeito mais simples, de um jeito mais didático, mais tranquilo para a gente entender. Isaac, mas você consegue descrever uma função que relaciona a força, a intensidade da interação entre as cargas em relação à distância? Eu consigo perceber isso? Eu consigo ter uma métrica disso? Claro que você consegue. Se você percebe que, poxa, aqui, vamos para eletrostática, ó, K0 é constante. Que as cargas também são constantes. Então eu sei que a força é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Poxa, cara, esse gráfico tem que ser... Ó, vamos fazer algo do tipo, ó, eu sei que F vezes D ao quadrado é igual a K. Certo? Porque isso aqui tudo é K. Então esse gráfico aqui, ó, tem que ser dessa maneira aqui, ó. Ó, vem com o papai, ó, ó. Tem que ser isso daqui, certo? Ó, à medida que a distância for muito grande, a força tende a ser pequenininha. Mas à medida que eu for colocando as cargas mais próximas, ou seja, à medida que eu for diminuindo a distância entre elas, a força tende a ser maior. Então esse gráfico vai ser útil para descrever a relação, a interação entre duas cargas, certo? Por quê? Aqui é uma funçãozinha, na verdade. A gente pega uma hipérbolezinha, né? Então a gente toma esse ponto, ó. Com esse ponto, eu tenho uma determinada força, certo? E esse aqui eu tenho para uma determinada distância eu tenho uma força. É basicamente isso, certo? Então eu sei que, ó, força, ó, à medida que a força é maior, a distância é menor, certo? Então, mediante isso, a gente vai fazer duas questões de aplicação, show de bola, tranquilas, conseguimos entender isso aqui, cara, com isso aqui tu consegue resolver muitas questões. Lembre que força é uma grandeza vetorial, depende do sentido, depende da direção e do modo, certo? Saca? De boa? Então, a gente conseguiu entender isso aqui já é útil pra gente fazer várias questões. Se você entende que força é uma grandeza vetorial, isso já tá de boa. Vamos lá, a figura mostra duas esferas eletricamente carregadas, de massas iguais, certo? De massas iguais em repouso, suspensas por fios isolantes. Aí vem, então necessariamente elas possuem cargas. Cara, olha para a imagem. Olha para a imagem que a questão nos apresenta. Perceba que as esferas estão assim. Se elas estão assim, eu só estou considerando a força elétrica. Perceba que eu tenho um vetor força para lá e outro para cá. Claro que eu tenho um vetor força para lá e outro para cá. Por quê? Poxa, para ela formar um ângulo em relação a essa vertical, eu tenho que ter alguma coisa que puxe essa esfera para lá. A mesma coisa eu tenho que ter algo que puxe essa esfera para cá. E desde o momento que eu puxo a esfera, eu tiro a esfera da inércia e coloco ela numa nova posição de equilíbrio, ó, eu tenho que ter uma força elétrica. Só que perceba aqui, ó, olha só, perceba que elas estão em sentidos opostos, né? Perceba que os vetores da força elétrica que eles não têm, eles não são similares, assim dizendo, né? Podem ter a mesma intensidade, mas não são similares num todo, né? Direção, sentido e módulo. Não são por completo. Então, o que a gente pode afirmar aqui? Poxa, os ângulos são os mesmos, mas para que essas forças, para que eu tenha algo, na verdade, para que as esferas tenham afastamento, elas não devem ter sinais opostos. Por quê? Se eu tenho sinais opostos, eu já sei que eu tenho uma aproximação. E não é o que está acontecendo. As duas esferas estão se afastando. Então, se eu tenho afastamento, eu tenho uma repulsão. Logo, as duas têm o mesmo sinal. E acabamos com a questão.
mesmo sinal. Aqui, ó, dá até para escrever aqui embaixo, ó. Mesmo sinal. Sacou? Isso é de fato. As esferas têm que ter o mesmo sinal para isso ocorrer. Show de bola? Valeu? Vamos fazer essa questão que é um pouquinho... Tem uma matemática mais bonitinha nela. Ó, duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2, sendo Q2 igual ao quádruplo de Q1, certo? Estão fixas nos pontos A e B. Vamos enunciar aqui o ponto A, aqui na minha esquerda, e o ponto B lá na minha direita. Maneiro, distantes de 30 centímetros, aqui para cá 30 centímetros. Em que posição X deve ser colocada uma terceira carga Q3 igual ao dobro de Q1 para ficar em equilíbrio? Então, cara, eu tenho que saber qual é a posição necessária para que as três cargas, para que o sistema fique em equilíbrio, para que essa carga Q3, para que eu não tenha uma força de repulsão, uma atração, para que a força resultante seja igual a zero. Certo? A condição de equilíbrio é isso, que a força resultante seja igual a zero. Então, a força resultante em Q3 tem que ser igual a zero. Mas para qual distância isso ocorre? Olha só a condição, olha só a função, a relação. Aqui, ó, como eu falei, certo? Para qual distância eu tenho uma força resultante nula? Legal? Então, se a força resultante nula, a força que Q1 faz em Q3 tem que ser da mesma intensidade que a força que Q3 faz em Q1. Então, as interações, aqui, ó, essa força aqui tem que ser igual a essa força aqui. Saca? Então, ó, essa F aqui tem que ser igual a essa F aqui. Ah, Isaac, ficou fácil, claro. Porque se eu faço, olha só, se tudo tem 30, esse tem x aqui tem que ser 30 menos x de fato. Então, a gente vai fazer algo deste tipo, ó. Que a força entre 1 e 3, o módulo, né, tem que ser da mesma intensidade, tem que ser igual ao módulo da força de 2 em 3. Isso é fácil, porque eu sei que, ó, K0 vezes Q1 vezes Q3, só que Q3 é o dobro de Q1. É igual a quanto, minha família? É igual a K0 também, que é a constante eletrostática, vezes, ó, Q2, só que Q2 é o quádruplo de Q1. Vezes Q3, só que Q3 dobro de Q1. Legal, Isaac. Então, na verdade, eu vou encontrar a distância para que isso ocorra, né? A distância não, a posição que a carga Q3 tem que se encontrar. Cara, perceba que ambos os lados eu tenho Q1. Só que eu vou colocar a distância aqui logo para a gente não se perder futuramente. Aqui é 30 menos x, né? 30 menos x ao quadrado tudo. Então, perceba que eu tenho K0 aqui, ó. K0 foi, certo? K0 aqui, Q1, 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 Q1. Então, eu cheguei à conclusão que aqui, ó, eu tenho 2, 4, 2. Então, eu cheguei à brilhante conclusão que, olha só, 2x ao quadrado é igual a 30 menos x tudo elevado ao quadrado, certo? Opa, eu esqueci de multiplicar esse 2 aqui, olha só. Ele estava escondido, olha aqui, ó. Certo? Aqui, ó. Aqui é 2Q1, então isso aqui vai ser 4, na verdade, dando mole. Aqui vai ser 4. Olha como ficou brilhante. Porque 4x ao quadrado é igual a 30 menos x tudo ao quadrado. Então, o que você faz? Que eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados, visto que eu estou trabalhando com dois quadrados perfeitos, certo? Então, eu sei que, ó, onde era 4x quadrado, eu vou ter 2x é igual a 30 menos x. Passa para o outro lado, eu vou chegar à conclusão que 3x é igual a 30. Logo, x tem que ser quanto, minha família? X tem que ser 10. Se 3x é igual a 30, x tem que ser igual a 10. Brilhante, Isaac. Então, o que você encontrou? Quando a carga Q3 ela tem que se encontrar nesta posição, quando x vale 10 centímetros, para que as duas forças tenham a mesma intensidade. Sacou, família? Entendemos? Tranquilo? Essa parte foi de boa. Como é doce, né? Essa parte da eletrostática é tranquila. E na próxima aula eu vou falar
eu vou trazer só exercícios, na verdade, para a gente bater mais nas questões e saber como a gente deve fazer, saber o método. Valeu, família? Forte abraço, tamo junto.